Olá, começa agora o Questão de Ordem e o tema de hoje é crise hídrica e as consequências no setor elétrico, já que o país atravessa a mais severa escassez hídrica dos últimos 91 anos e provavelmente o pior período úmido da história. Em 2001, o país viveu um apagão. Em 2021, estamos debatendo o mesmo assunto. Então, para entendermos a situação, as consequências e o futuro, recebo no estúdio o vereador Paulo Haddad, presidente da Comissão Especial de Estudos que promove debate e discussão sobre o impacto da crise hídrica no setor elétrico, que ameaça o fornecimento de energia. O vereador Luiz Rossini, membro desta mesma comissão, relator e que é presidente da Comissão do Meio Ambiente. E de forma virtual, o professor Antônio Carlos Ufo, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, especialista em hidrologia, drenagem urbana, hidrologia determinística e planejamento de recursos hídricos. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Paulo Haddad, como que surgiu a ideia da criação desta comissão? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Muito obrigado, Gabriel. Vereador Luiz Carlos Rossini, nosso líder de governo, presidente da Comissão do Meio Ambiente. Professor Antônio Carlos Ufo, prazer tê-lo conosco aqui. Tenho certeza que irá acrescentar e abrilhantar muito esse nosso debate. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Uma crise hídrica e uma crise elétrica, né? A geração de energia ela é diretamente proporcional, haja vista que nós temos aí a nossa matriz de produção de energia elétrica 65% dependente da água. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil. Isso impacta diretamente nos custos, né, final da energia elétrica até para o consumidor final. Então surgiu, né, a necessidade de debatermos isso. Talvez algumas políticas públicas que possam trazer um alento, conscientizar a população. Então, o apelo foi nesse sentido, que a gente pudesse, de alguma forma, dentro do Legislativo, trazer esse assunto à baia para que a gente pudesse exaustivamente discutir, tentar trazer algumas soluções ou apontar para algum direcionamento quanto à necessidade, né, de políticas públicas que possam ter esse enfrentamento. Vereador Luiz Rossini, em março deste ano nós fizemos uma questão de ordem sobre água e como garantir a segurança hídrica. Infelizmente, 6 meses depois, a situação ela piorou. Como é que você enxerga o papel da comissão e o trabalho que vocês podem desenvolver? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Primeiro, cumprimentá-lo, Gabriel, mais uma vez, por colocar esse tema importante para discussão e debate, provocado aqui pelo nosso amigo vereador Paulo Haddad, que teve a sensibilidade de propor uma comissão de estudo específica para discutir essa questão. Quero aproveitar e cumprimentar o amigo professor Zufo, né, que tem sempre nos socorrido, orientado, assessorado nesse tema, né? Lá em 2014, o professor Zufo esteve várias vezes na Câmara, por ocasião daquela crise hídrica, também de 2014 e 2015. Mas, quando o vereador Paulo Haddad propôs esse tema, eu também fiz questão de participar dessa comissão, porque nós precisamos discutir quais medidas urgentes podemos adotar para evitar o pior. Obviamente, as questões que vão garantir tanto o fornecimento de água quanto a produção e fornecimento de energia elétrica são estruturais e você não consegue resolver a curto prazo, porque demandam obras, investimentos, mas talvez não, certamente existem ações que a gente pode pensar, como aconteceu lá em 2001, não vou nem falar no ponto do racionamento, mas pensar em como usar racionalmente esse recurso, né, de eletricidade, como a Câmara, a Prefeitura pode, junto com a sociedade local, também discutir isso, né, e preparar para eventuais medidas. A população está sentindo uma das consequências, que é no bolso,
Sim. o aumento da tarifa de energia elétrica. A intenção óbvia é tentar reduzir o consumo, né? Mas isso são medidas amargas, remédios pontuais que não resolvem o problema, só diminui ou minimiza os efeitos negativos disso. Vamos, ao longo do programa, aí conversando mais sobre isso. Esse consumo consciente é algo que nós vamos abordar, sim, das indústrias, do comércio e também o papel que a sociedade tem. Participa do Questão de Ordem o professor Antônio Carlos Ufo, especialista em hidrologia. Professor, este assunto não é novo, debatido há muitos anos. Passamos por uma crise no estado de 2014 até mais ou menos 2016, com racionamento. E hoje o problema ele está acentuado novamente. Houve mudanças positivas ou negativas desde esta última crise para hoje? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar de volta aqui na TV Câmara, né? Participei de um programa anos atrás, em 2014, durante a crise hídrica. É sempre um prazer. Bom, desde 2014, né, os estudos que nós fizemos para o consórcio PCJ, por causa do sistema Cantareira, nós levantamos, né, nós constatamos, né, que o efeito José, ele é um comportamento quase cíclico, né, porque ele não tem um período exato, mas ele tem um intervalo entre 30 e 35, entre 30 e 50 anos, em que as precipitações médias de longo período, elas caem um pouco ou sobem, né, em relação ao período mais ou menos igual de 30 a 50 anos. Bom, e o que isso afeta? Essa diferença é de 10 a 15% apenas, mas o impacto dela nas vazões, ele é muito acentuado, é o triplo disso, né? Ela pode chegar a 30%. É o que aconteceu quando nós saímos do período seco anterior, que foi de 36 a 75, e entramos no período mais chuvoso. Houve um aumento entre 10% e 15%, mas as vazões da Bacia do Paraná subiram 30%, né? 3 vezes mais aquilo que aumentou da precipitação. E esse efeito foi benéfico para o setor elétrico na época, porque, como as vazões médias aumentaram em 30%, a produção de energia aumentou na mesma proporção, porque a potência é diretamente, né, correlacionada, né, com a vazão, além do nível d'água, né? Porque a gente considera o nível do reservatório até a tomada d'água, é aquela carga hidráulica, vezes a vazão, você tem a potência, claro, o fluido, né? O gama do fluido e dividido pela eficiência. Então, foi beneficiado. E hoje, nós voltamos para o período mais seco, e isso vai fazer com que a vazão do Paraná caia mais. Eu fiz análise de uma bacia que não tem reservatório, que é do Camanducaia, e nesses últimos 7 anos, a vazão caiu 47,7%. E a precipitação 16, na média. Só que com 7 anos a gente não consegue ainda estimar a média precisa pelo menos 10 anos. Então, ainda não chegamos na nova média, o quanto que vai ser essa redução, mas o impacto é maior. E esse fenômeno, esse efeito El Niño, ele é muito pouco conhecido no meio técnico, né? Porque esse estudo saiu em 1968, e ele não foi muito usado. A gente verificou, né, a existência disso aqui na série de Campinas. Por isso que eu publiquei um artigo em 2004, não conhecia esse fenômeno ainda, de uma equação de chuva para Campinas, que estava chovendo mais do que chovia antes. A primeira equação de chuva de Campinas, ela representava muito bem aquele período mais seco. E quando nós adentramos o período mais úmido, ocorreu muito mais enchentes, elas foram muito mais frequentes e atingia muito a cidade aqui, como o estado inteiro de São Paulo, até o sudeste inteiro, com cheias recorrentes. E agora nós entramos novamente no período mais chuvoso, menos chuvoso, né, mais seco. Então agora as enchentes elas somem e voltam, né, a serem mais recorrentes à falta de água. E o impacto na geração de eletricidade ela vai ser proporcional. É como se desligássemos, né, de uma hora para outra 30% de toda a nossa capacidade de geração de energia hidrelétrica, como o Rossini falou, chega a 65% da nossa geração. Só que as termoelétricas também usam água. Elas usam água para fazer vapor para gerar as turbinas dessas termoelétricas. Então, termonuclear e termoelétrica a óleo também utiliza água.
O professor, repercutindo ainda esta última crise hídrica que nós estamos falando, de 2014 a 2016, foi criado na época um plano de contingência com nível de atenção, de alerta, de emergência, com rodízio, utilização de poços outorgados. O senhor tem conhecimento se está sendo aplicado este plano de contingência ou se falta uma aplicação? Não, ainda não chegou no plano de contingência, né? Você está falando do sistema Cantareira. No sistema Cantareira existe agora, a operação mudou. Antes, até 2017, foi anulado um pouquinho antes, de 2014, usava um tal de banco de águas que ele se mostrou inviável, né? Ele que acabou levando à crise hídrica por ter armazenado, tipo, se fosse um banco, você utilizaria esse crédito nesse banco de águas e não funcionou, ele só acelerou o esvaziamento do reservatório. Foi mudado o sistema de gestão dos reservatórios para o sistema de faixas. Esse sistema de faixas, ele opera com relação aos níveis de água dentro do reservatório. Então, acima de 60% está em operação normal, não tem restrição alguma. Entre 60% e 40% entra no estado de atenção. De 40% a 30% é alerta, aí começam a haver algumas restrições para o uso. Nós não chegamos ainda, nós estamos entre acima de 30 e abaixo de 40, né? Então, estamos num estado de atenção. Se ele cair abaixo de 30, aí começam a haver algumas restrições de uso, aí entraria esse plano de contingência com aumento, né, do cuidado, né, e a restrição para a retirada de água dos sistemas de abastecimento. Lembrando, Gabriel, que da crise de 2014 para cá, o governo do estado acabou fazendo alguns investimentos. Ele fez aquele sistema de transposição lá do Rio Paraíba, do sul, para o sistema Cantareira, que permite, como vasos intercomunicantes, suprir um pouco a nossa necessidade, e também construiu um sistema lá do São Lourenço, para abastecer parte lá da região do Alto Tietê. Então, isso ajudou. Mas não fosse isso, hoje a gente já estaria, assim, com esse sistema já acionado, porque a situação piorou, né? A nossa região, como a gente já viu, o professor Zufo pode testemunhar, é uma região caracterizada como de estresse hídrico, né? Os índices, se a gente pegar a nossa disponibilidade de água, dividido pela população e pelas necessidades, a gente se equivale a algumas regiões lá do Saara, né? É que a gente consegue ainda controlar. Mas outras ações estão sendo tomadas pelo PCJ, proteção, preservação das nascentes, mas ainda é insuficiente para enfrentar para garantir a segurança hídrica. As duas obras em construção, né, a represa de Pedreira e Amparo, em breve, médio prazo, talvez consiga garantir. Do ponto de vista do abastecimento, né? No abastecimento, sim. Reter um pouco a água quando chove, né? Porque depois ela vai embora. Não adianta chover, se você não armazenar, você perde isso. Agora, voltando, fazendo uma relação com a questão elétrica, energética, a matriz energética do Brasil é assentada na hidrelétrica, aumentou um pouco outras fontes alternativas, né? Mas é primeiro hidrelétrica, depois a termoelétrica. Nós ainda aproveitamos muito pouco o nosso potencial de energia solar e eólico, né? Que a gente precisa repensar isso para o futuro. Mas, além disso, infelizmente, a gente não vê, e me permita falar isso, eu passo para o Paulo Haddad, no atual governo federal, uma preocupação com o planejamento dessas questões. Okay. A gente vê todo o nosso tempo, energia pessoal, intelectual, sendo utilizadas para discutir questões que são periféricas e aquilo que é central para o desenvolvimento está ficando do lado. Eu acho que a gente vai perder um período para tentar acelerar as ações necessárias para garantir, pelo menos, a produção de energia elétrica para sustentar o nosso desenvolvimento ou manter até o que a gente tem no futuro.
Vereador Paulo Haddad, é a pior seca no país, né, em 91 anos. Como reflexo, reservatórios dessas hidrelétricas estão esvaziando, a conta de luz encarecendo para a população, indústria, comerciantes, os consumidores, já que este preço é repassado. Inflação de agosto a mais alta para o mês em 21 anos, e por aí vai este efeito cascata. Como é que você enxerga estes reflexos, o risco de falhas de geração, transmissão de energia no país? Como é que a comissão também pretende tratar este assunto? Nós vemos com muita preocupação, né? Como você bem disse, tarifa de energia subiu mais de 20%. O vereador Rossini, ele pontuou bem, hoje nós aproveitamos pouco a nossa energia solar, é 1% da produção, o professor me corrija se eu estiver errado, 8% energia eólica e 13% das termoelétricas, a usina nuclear, enfim, nessas outras fontes alternativas. Então, um país que tem, né, o potencial de produção de energia eólica, energia solar, ficar refém, né, de hidrelétrica, que tem um impacto ambiental grande. Então, no passado, você construía hidrelétricas e você não tinha a preocupação, né, com o impacto no meio ambiente. Hoje você tem. Então, nós temos fontes de energia limpa, a gente poderia estar investindo mais nisso. E também políticas públicas, né? Moradias ecologicamente ou com sustentabilidade, né, com formato de sustentabilidade, com chuveiro, né, a energia elétrica ou mesmo energia fotovoltaica. Enfim, passa pela gestão. A gente sabe que o impacto do período de escassez hídrica ele é 16%. Boa parte disso se cabe à gestão, e nós vimos isso naquela crise hídrica de 2014, 2015, muito caiu, né, sobre as costas do governo do Estado, por deficiência na gestão. Então, nós estamos procurando debater, trazer esse assunto, para que a gente possa ter um impacto, né, menor dentro daquilo que a gente imagina que é a pessoa, ou o cidadão comum, que é o que mais sofre, né? Sofre no bolso. Daqui a pouco, né, e eu acho que a gente tem que fazer esse apelo, como nós fizemos lá atrás, o banho menos demorado, né, desligar ali um outro aparelho elétrico, enfim, nós temos que dar um exemplo também, uso consciente. Eu não sei, o professor Zufo pode falar, o uso, por exemplo, da água de subsolo, né, algumas indústrias, eu sei que elas já fazem uso, mas eu não sei o percentual disso, se isso ajudaria de forma sobremaneira, enfim. Eu acho que tudo isso a gente vai trazer à discussão, talvez apontar aí alguma coisa que seja importante para que nós possamos fazer e, né, ter essa iniciativa e essa ação. Sobre estas possíveis outras fontes, professor, em 2001, aquele fantasma do apagão, ele apareceu, tivemos racionamento e naquela época cerca de 85,6% de toda a energia do Brasil era gerada em hidrelétricas. Então me corrija se eu estiver errado, mas praticamente todas as fichas estavam em uma única fonte. E aí, 2 décadas depois, agora a nossa dependência passou para 65,2%. Tivemos aumento da capacidade de produção de outras fontes, este assunto que nós estamos abordando. Então, biomassa, cerca de 9%, energia eólica, 8,8%, gás natural, também na casa dos 8%, carvão. Professor, está sendo suficiente essas outras fontes de energia? É este o caminho ou ele ainda é insuficiente? Foram faladas várias coisas que eu queria pontuar um pouco. O Rossini falou da crise hídrica, foram criadas na reversão do Paraíba do Sul e também entrou o São Lourenço. Essas eram obras que eram previstas no plano para a implantação e elas foram antecipadas devido à crise hídrica de 2014. A próxima crise hídrica que nós vamos ter, nós não estamos nela ainda, ela vai ocorrer entre 2025 e 2027, porque em média cada 11 anos, né, que nós temos esse tipo de crise mais acentuada. Então ainda vamos passar por ela. O que a nossa matriz ela é elevada em hidrelétrica, porque quando foi tomada a decisão no passado, na década de 20, 30,
nós não tínhamos outra opção. O Brasil não tinha petróleo na época, não tinha carvão, que era exatamente a matriz energética dos países desenvolvidos, era a termoelétrica ou a óleo ou a carvão. Nós teríamos que importar os dois para a produção de energia elétrica. A única coisa que nós tínhamos disponível em abundância era água e cachoeira. Por isso que nós tomamos o caminho da construção das hidroelétricas. E agora, o grande erro nessa história toda foi que, a partir de 88, com a nova Constituição, ficou praticamente proibitiva a construção de reservatórios. Nós estamos tendo abastecimento de energia e de água ainda por causa dos reservatórios de reservação, que fazem a regularização de vazões. E, a partir de 88, todos os reservatórios que foram construídos tiveram que ser a fio d'água. A fio d'água, o que significa? Não tem um reservatório para acumulação. Ele só vai elevar o nível d'água. Itaipu, por exemplo, é uma usina a fio d'água. Ela vai gerar o que entra de água. Então, se a vazão cai, ela para ou diminui a produção de energia por falta de água. Belo Monte, que foi construída, nós perdemos uma grande oportunidade de construir uma usina hidrelétrica com um reservatório para regular, segurar a água quando chove muito, na primavera e verão, e depois gerarmos esse período, né? Então, nós poderíamos estar hoje sendo atendidas por Belo Monte se tivesse um reservatório de regularização. Não tem, é a fio d'água. Hoje, a vazão do rio Tocantins, não é Tocantins, era de Belo Monte, é do Xingu, de Belo Monte, ela só está operando uma turbina e tem 17 paradas, porque não tem água, porque não tem reservatório. Então, esse foi o grande erro que nós tivemos de impedir a construção desses reservatórios de regularização. E as outras fontes de energia, elas acabam surgindo como uma consequência. Por exemplo, a fotovoltaica, por causa da tecnologia. Em 2001, ela ainda era muito recente, não se tinha isso. E hoje está tendo uma produção muito grande, que a gente chama de produção distribuída, que são essas casas, né, o iniciativa privada que constrói ou que monta, né, essas placas para geração de eletricidade. Então, isso não tinha em 2001. Depois, também, como sobra da indústria da cana, o bagaço, ele passa a entrar a produzir energia também com uma termoelétrica. Você queima o bagaço, produz vapor e gera eletricidade. Os ventos também, a eólica também, mas não é em qualquer lugar que você pode construir. Você precisa verificar se tem ventos ali, porque senão você vai construir e não existe vento, não vai produzir nada. Outro fator que é importante também, a termoelétrica, ou as termoelétricas, elas são poluentes, elas queimam óleo, queimam carvão, queimam gás, então elas poluem. E a mais limpa de todas é a hidroelétrica. Ela é a mais limpa e é mais barata. Quando entra, nós estamos na faixa vermelha, né? Na bandeira vermelha da eletricidade, justamente porque entraram as termoelétricas, e as termoelétricas são mais caras. Então, por isso que aumenta o custo, porque você tem uma produção mais cara. E isso acaba impactando diretamente o preço. E também as termoelétricas elas geram a medida da demanda, né, que você coloca elas para produzir. Mas a eólica parou de ventar, ela parou de produzir. E a fotovoltaica não produz energia à noite. Então, nós temos, né, a única que a gente consegue controlar mesmo seriam as termoelétricas e as hidrelétricas. As outras, nós dependemos também de condições, né, de vento ou de ocorrência de sol, né? Se tiver sol. Se vem a nuvem, cobre, ela produz menos pelo sombreamento. Não dá para armazenar vento, né? Como dizia a nossa presidente. E mesmo a energia produzida, esse é um problema. Ela é produzida e já distribuída e consumida, né? Você não tem uma bateria. Mas nós podemos armazenar água. Armazenar água, então, sim. A água dentro do reservatório é energia armazenada. Sobre este assunto, então, professor, e depois quero ouvir o Rossini e o Paulo Haddad. Você disse que depois da Constituição de 88 ficou um pouco mais difícil a construção destes reservatórios. O que emperra, na sua visão? É questão ambiental ou uma questão financeira? Ambiental. E não é só as hidrelétricas, também dificultaram muito a construção de linhas de transmissão. Tanto é que existiam eólicas, né, campos, né, de geração de eletricidade por vento, né, a eólica, mas eles não tinham a licença ambiental para ligar aquele sítio produtor até a rede de distribuição. Você não podia construir as linhas, né, de transmissão por causa justamente do licenciamento ambiental. Então, hoje, as nossas leis ambientais, elas
inviabilizam, até dificultam a construção e a solução desses problemas, porque ela atrasa, né? Até mesmo a construção dessas duas barragens, né, de Amparo, de Pedreira e de Amparo, tem problema de ter licença, está embargado, uma das obras está embargada, agora 2025 a 2027, em algum tempo desse intervalo de tempo, nós vamos ter outra crise. Então, se não tiver construída com água armazenada e uma adutora para trazer água para cá, a gente vai sentir novamente a falta de água na região. Vai impactar talvez mais do que a de 2014 e 2015. Eu ia abordar mais para frente, mas já que nós tocamos neste assunto, Rossini, como é que você vê então? A gente tocou nesse assunto, né, naquele questão de ordem que nós fizemos da crise hídrica no mês de março, sobre a importância dessa construção da barragem de Duas Pontes, no Rio Camanducaia, a barragem de Pedreira. Como é que você vê essa questão, ainda hoje, a necessidade e o cuidado com as questões ambientais? Sim. A previsão para que a represa de Pedreira, né, do Rio Jaguari, esteja cheia é dezembro de 2022. A obra está caminhando. Falta resolver a questão do sistema adutor, né, porque ela vai regularizar a vazão do Jaguari, vai ajudar alguns municípios da bacia, mas não resolve a questão de Campinas. Então a gente precisa saber como é que faz esse sistema adutor, quem financia, né, para a gente poder também garantir a nossa sustentabilidade. Amparo, professor Zufo, até onde eu saiba, ela já conseguiu suspender o embargo, ela tinha um problema lá, que a água tinha um nível de fósforo muito alto, e parece que agora já encontraram uma solução técnica para resolver essa questão. São duas obras estruturantes necessárias, e como o professor Zufo lembrou, a gente sofre ainda muita resistência de movimentos ambientalistas. Nós tivemos também um problema com a população, principalmente de Pedreira, porque quando se discutia a represa de Pedreira, aconteceram aqueles eventos lá de Brumadinho e... As quedas de barreira. Né? Mas As outro barragens, tipo de barragens, né? Uhum. Que não é desse tipo aí. Até as pessoas tinham medo que vai construir essa coisa. E não dá cidade. Não dá segurança. Mas eu acho que isso está superado, né? As resistências foram superadas, essas obras, elas acontecem. É claro, eu sou do Partido Verde e entendo que a gente tem que ter legislação de proteção ao meio ambiente. Na minha opinião, professor Zufo, eu acho que, por exemplo, a barragem de Belo Monte, ela foi equivocada pelo local onde ela foi, mexer no Xingu, povos indígenas, era um vespeiro, né? Então, para não deixar a obra parar, fizeram isso, não vai ter pelo menos reservatório. Então, se não passa água, não produz. Que é um absurdo, concordo com isso. A única coisa que você consegue armazenar para garantir a produção mais perenizada é a água. A gente precisa pensar como faz isso. A tecnologia ela tem apresentado outras possibilidades, bem lembrou o professor Zufo também, né, no sistema principalmente de energia solar, as placas fotovoltaicas, né? E aí existe uma dúvida, professor, que eu tenho. Nós praticamente demonizamos a produção de energia nuclear, tá certo? Pelo que aconteceu lá na usina de... Chernobyl. Aqui é Chernobyl, mas aqui Itaúna, lá, né? Ah, sim. A nossa. Eu não sei se vale, se hoje ainda é viável ou não pensar alternativas como essa. Uma vez conversando com um professor da USP, que é físico, ele deu um exemplo e falou, ó, um átomo de Hidrogênio? Não é hidrogênio, mas não sei se plutônio, urânio, desses enriquecidos, equivale ao potencial energético de 1 milhão de átomo de carbono, né? Então, mostrando que com pouca coisa você pode produzir mais. Hoje, a tecnologia avançou, as questões de segurança estão aprimoradas, eu não sei, e aí confesso a minha ignorância, professor, se também pensar em ampliar a nossa participação de energia nuclear é ou não razoável. O problema do lixo radioativo é sério, né? Mas eu não sei se há como mitigar isso, se isso é uma coisa que a gente deve realmente
descartar para sempre ou se não tem jeito, em algum momento a gente vai voltar a ter que pensar nisso. Professor, quer participar da energia nuclear? Seria mais uma fonte ou alguns países estão até tirando esta energia? O Brasil participaria também? Como é que você enxerga essa questão? Com relação à energia nuclear, eu não tenho informação, então eu prefiro não me manifestar. Paulo Haddad, sobre os reservatórios que nós estávamos comentando aqui de Pedreira, de Amparo, vê essa necessidade também, compactua com os cuidados com as questões ambientais? Tranquilamente. Eu acho que são duas obras extremamente importantes, né, para a nossa região. Essa nossa barragem, esse nosso reservatório, dará aí a oportunidade de Campinas ter água suficiente nos próximos 50 anos. Então, vencida essa barreira aí, né, da legislação, no que diz respeito ao lado, a parte ambiental, eu acho que ela, por si só, né, ela já se faz necessária, tendo em vista tudo que a gente está passando. E, como bem disse o professor, nós temos períodos que são cíclicos, né, de falta de chuva, enfim. Né, a água ela se torna cada vez mais escassa, dependendo do período, e eu acho que isso dará aí uma tranquilidade no que diz respeito ao abastecimento de água. Quanto à matriz energética, eu acho que aí a gente tem que diversificar, utilizar aquilo que a gente tem em termos de recursos naturais, para que a gente possa produzir energia sem impacto ao meio ambiente. Sobre estes recursos naturais. Rossini, eu já ouvi, escutei muito que o Brasil é um dos países com maior potencial para fontes renováveis de energia do planeta, opções de diversificações sustentáveis. O Brasil alcançou o 8º lugar no ranking de produção de energia eólica do mundo. Só que o que me parece é que o governo e as pessoas não querem pagar este preço, que ele é mais alto. Você entende e que avaliação que você faz desta leitura a longo prazo que é preciso ser feito? Então, quando você instala a energia solar, olha, daqui 10 anos vai compensar. E aí as pessoas falam, daqui 10 anos eu não quero, porque eu não sei o que vai acontecer. E às vezes parece que não tem um incentivo também para diminuir esse tempo. Como é que você enxerga? A energia de fonte renovável, que é louvável, mas na prática a gente não vê ou não acompanha esta evolução como gostaria. Eu acho, e retomando até uma fala do vereador Paulo Haddad no começo, enquanto políticas públicas, né, eu acho que o setor energético ainda está carente, nós temos pouca força do ponto de vista estratégico de priorizar as ações para a produção de energias de fontes alternativas. É claro que a gente precisa encontrar uma economia de escala para ela ficar barata, não adianta você produzir a um preço exorbitante, enfim, aumenta ainda mais o sofrimento do nosso pobre povo. Mas o mais caro é ficar sem energia, né? Eu acho que ninguém de nós hoje consegue viver sem energia elétrica. Nós não estaríamos fazendo isso aqui, né, participação do professor Zulfo à distância, se não tivesse energia elétrica. E nós estamos, a sociedade, ela está cada vez demandando mais energia. Okay. Né? A tecnologia está desenvolvendo, criando várias alternativas aí para o nosso conforto, para a produção, mas que são dependentes da energia. Eu acho que a gente precisaria fazer um grande debate nacional para como o Brasil vai se posicionar e realmente aproveitar isso que você falou. Se nós temos esse potencial, o que a gente está fazendo com ele? Né? Nós precisamos da academia, né, dos pesquisadores, dos cientistas, para formar essa base de convencimento. Aí sim, convencer os políticos, governadores, presidentes, né, para a gente repensar isso. Mas isso é uma coisa urgente, porque seja qual for a solução, elas são de longa maturação. E se a gente não começar já... É claro que eu estou exagerando, né? Alguma coisa existe, mas ainda acho que de forma pontual, sem uma ação mais firme, né, governamental. Mas falta. A gente tem que pensar políticas de incentivos,
de estímulos. Quando o vereador Paulo Haddad pensa, como é que vai ser a casa do amanhã, né? A gente tem que também pensar em residências que sejam menos dispendiosas, também Sim. do ponto de vista energético. Existem soluções. Eu acho que a gente tem que começar a pensar não só na produção, mas como utilizar tudo aquilo que a gente pode para ter um uso mais racional da energia. São pequenas ações, né? Como bem disse o vereador Rossini. Por exemplo, quando nós estivemos naquela crise hídrica e elétrica, muita gente mudou, né? Puseram lâmpadas, de lâmpadas incandescentes para lâmpadas de LED, aparelhos que cada vez consomem menos energia elétrica. Claro que isso não é a realidade da população como um todo, mas isso pode se tornar uma política pública de incentivo do cidadão comum, aquele talvez em situação de vulnerabilidade, ter acesso a um crédito ou a uma geladeira, ou um chuveiro, enfim, algo que pudesse reduzir o seu consumo de energia elétrica. Nós temos um exemplo claro aqui na cidade de Campinas, que é a Sanasa. A Sanasa reduziu o desperdício de água na sua rede de abastecimento. Hoje é uma das cidades, Campinas é a cidade com mais de 1 milhão de habitantes com menos desperdício de água, o menor desperdício de água no abastecimento, está abaixo de 19%. Nós temos perdas, o Rossini, né, sabe mais do que eu, tem cidades que você perde 30%, 35%. 50%. Olha, isso daí já daria para a gente um respaldo, um crédito, né, de não estarmos aí sofrendo tanto com o baixo nível do nosso reservatório se a gente não tivesse tanta perda. Então não adianta a gente chegar para o cidadão comum e falar assim, ó, você vai escovar o dente, você fecha a torneira. Você vai tomar banho, não faça barba no banho. Se nós, agentes públicos, não damos um exemplo, nós estamos aí desperdiçando água, 50% no abastecimento. Sabe qual é o setor que mais consome água? Agropecuária? Agricultura. Eu também não sei. 70% são para as lavouras. E a gente precisa, né? Sim. Porque para produzir 1 quilo de arroz vai 1.000 litros d'água. Então você precisa disso para garantir o alimento. Pensar sistemas de irrigação, de até criar formas de pequenas reservações nas propriedades. Tudo isso, eu acho que são uma série de medidas e ações. Por isso que isso tem que estar integrado a um plano nacional, né, que pense tudo, do macro até chegar generalizado, no né? micro. Já nós vamos falar sobre isso, sobre esse consumo das indústrias também, sobre essa consciência hídrica, talvez já exista, mas elétrica também. Professor, só para a gente fechar este assunto sobre fonte de energia renovável, quero ouvi-lo também, energia solar, eólica, que tem crescido no nosso país. O senhor entende que existe um teto, então, a partir de 10%, 15%, a gente não vai conseguir mais chegar no país, ou a gente tem um grande potencial, mas que esbarra neste custo? Bom, eu acredito que nós temos um grande potencial na energia solar, né? Nas células fotovoltaicas, porque nós estamos num país tropical, nós temos sol, né, em abundância, né? E você vê a Alemanha tem bastante, e a Alemanha é um país que está bem no norte, né? Então não tem a quantidade de luz que nós temos aqui. Só que esse tipo de energia não produz energia à noite. Então, ela seria uma complementação, né? Ela aliviaria, talvez, a demanda pelas hidrelétricas durante o dia. E a eólica, ela só funciona quando tem vento. Então, tem vários meses do ano em que os ventos diminuem onde tem esses campos de produção de energia eólica. Mas, para nossa sorte, que esse país é abençoado por Deus, quando venta mais é no período seco que nós estamos agora, no nosso outono e inverno, aumentam os ventos, principalmente na região nordeste, e que acionam, então, essas eólicas. Então, ela complementa justamente nesse período em que há uma redução da produção hidroelétrica. Mas elas vieram para ficar, né? Essas fontes vieram para ficar, até que nós desenvolvemos outras tecnologias, né, que possam substituir as atuais, serem mais eficientes que as atuais. E só queria complementar também a discussão sobre perdas de água na distribuição. Realmente, esse é um dos nossos grandes problemas,
porque nós não tínhamos rede de distribuição na década de 50 ou antes disso, né? Muitas pessoas tinham o seu abastecimento em casa com poço, né? Poço e fossa. As redes vieram depois. Quando elas começaram com o problema de vazamento, a substituição da rede que já estava, que era subterrânea, tinha que você abrir a vala, interromper trânsito, fazer a troca, era muito caro. Então, em um momento ali atrás, tomou-se a decisão do seguinte: olha, nós estamos, acho que foi na década de 70, começo de 80, e que nós estamos naquele choque do petróleo, em que o Brasil, tudo que vendia, que era banana, açúcar e café, pegava esse recurso da venda para comprar gasolina, porque nós não tínhamos produção, nós não tínhamos petróleo no país na década de 70. Então, a opção, na falta de dinheiro, nós tínhamos água em abundância, injeta água, né, essa parcela que está sendo perdida a mais na rede para ser perdida e para continuar o abastecimento. E isso virou como se fosse um padrão hoje no abastecimento, né? Está vazando, injeta mais água para compensar o vazamento e segue à frente, porque a substituição é inviável. Só que isso hoje é um pesadelo, porque tem cidade do interior de São Paulo que está em racionamento, em que o índice de perda é de 60%. De cada 10 litros, muito, de cada 10 litros que se capta, 6 vão ser perdidos na distribuição. Então, esse erro que foi feito no passado, uma escolha mal feita, ela virou padrão em empresas de saneamento. Isso não é mais solução. Hoje nós temos técnicas que não precisa mais abrir a rua para trocar a tubulação, e essa substituição é necessária para justamente reduzir. Só que a redução ela vai ser pequena, porque quantos quilômetros de rede você tem que substituir? A Sanasa, ela tem um programa de substituição de rede há mais tempo, então por isso que as taxas aqui são baixas, então 19% e 20%. A média do estado ultrapassa os 40%. Chega a 42% na média do estado, é muito alto. E o estado de São Paulo não é o que mais perde. No norte, na região norte, que tem mais água à disposição, lá se perde 70%, 74%, e a água mais cara cobrada no país justamente pela baixa eficiência. E aqui no Câmara Notícia a gente sempre informa, né, estas obras da Sanasa, elas acontecem semanalmente aqui na cidade, esta interrupção no fornecimento de água justamente para fazer esta manutenção. Assunto importante que nós estamos abordando, crise hídrica, as consequências para o setor elétrico. Nós vamos fazer um rápido intervalo, tem muitos assuntos ainda para serem abordados, não sai daí que o intervalo é rapidinho. Voltamos com o Questão de Ordem. Hoje nós estamos debatendo a crise hídrica e a consequência para o setor elétrico. Professor, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a agropecuária, que já foi citada aqui, é a principal responsável pelo uso da água. 70% de toda a água consumida no mundo é utilizada para a irrigação das lavouras. A atividade industrial é responsável por 22% do consumo de água no mundo. Setores que consomem muita energia elétrica, indústria automobilística, shopping center, construção civil. Professor, a gestão de demanda da água nestes setores precisa ser melhor debatido e acrescento. Falta debate sobre gestão da demanda do uso de energia elétrica? Boa pergunta. Com relação à irrigação, na década de 70, a grande preocupação do mundo era como alimentar a população que estava sempre crescendo. Ainda existem muitas pessoas que morrem de fome no planeta. E a irrigação, ela é utilizada desde os tempos pré-históricos, né? Porque a água ela é alimento também para a planta, né? A planta sem água, como é um ser vivo, ela não vive. E quando tem estresse, falta de água, ela deixa de produzir para se manter viva, né? Então ela não tem produção. Então, se você reduz a quantidade de água de uma lavoura, ela vai produzir pouco. Por isso que na década entre 1936 e 35, a população brasileira, grande parte, deixa o campo e vem para as cidades, porque a produtividade agrícola caiu. Em algumas culturas, mais de 50%. Então, não se produzia mais o suficiente para manter aquele pessoal no campo. E hoje, né, com as tecnologias de irrigação, uma área, né, que você, se não tiver irrigação, ela produz, vamos dizer, X quilos ou X toneladas por hectare.
Quando você irriga, dependendo do tipo de cultura, a mesma área pode produzir o triplo, o quádruplo, e tem cultura que você multiplica por 20 vezes. Por isso que a irrigação, quando ela começa a ser utilizada mais em larga escala, ela produz muito mais e impede que novas áreas sejam necessárias, sejam desmatadas para a produção. Então, a irrigação ela vem aumentar a produtividade. O que a gente pode criticar é o tipo de tecnologia, né? As tecnologias que são pouco eficientes. Aí sim, elas deveriam ser substituídas, como Israel faz, né? Com microaspersão ou gotejamento, que você coloca a água onde é necessário. Você não precisa irrigar toda a área, aqueles corredores, né, que você estaria irrigando a erva daninha. Então, seria o pé da planta. Então, nós precisaríamos de técnicas mais eficientes para reduzir o consumo. E essa 70%, ele é uma média mundial. Se nós pegarmos no plano de recursos hídricos do estado de São Paulo, cada bacia, cada unidade de gerenciamento, ela tem uma quantidade diferente. O Alto Tietê, por exemplo, utiliza para irrigação, para agricultura, 0,9%. Então, essa média de 70% não vale para o estado de São Paulo. O Alto Tietê é 0,9%. Aqui na nossa região, na bacia do PCJ, deve ser em torno de 40% a irrigação. Né? No Nordeste, sim, no Nordeste, se você não irrigar, você não tem produção. Aqui ela é suplementar, ela só vai colocar aquela parcela de água que não veio da atmosfera. Então, se for um ano chuvoso, nem irrigação você precisa. Então, a nossa irrigação aqui é suplementar. No Nordeste brasileiro, né, pelo menos no Centro-Oeste, se não tiver irrigação, não tem produção. Esse índice do Alto Tietê, professor, até eu me espantei, é por conta de ser área de muita precipitação hidrológica? Não, é porque é uma região que você usa a irrigação ali para hortaliças, né, o cinturão verde. Não utiliza, não tem outras culturas, né? Então a quantidade é muito pequena. Agora, se você vai numa outra bacia que é do Mantiqueira, que é uma ugre menorzinha, lá você usa 95% de água para irrigação, ou 90% de água para irrigação. Agora, nós temos um dilema, né, pela frente, porque nós precisamos desta água para a irrigação das lavouras, para a produção de alimentos. E aí, estudando por essa questão de ordem, né, eu tive a curiosidade de saber quantas pessoas nós temos no planeta Terra hoje. E é por volta de 7,6 bilhão de pessoas. E aí, eu tive uma outra curiosidade de saber quantas pessoas teriam um ideal no nosso planeta Terra. E num site estava falando que era um número abaixo disso. E, ao mesmo tempo, para as previdências, para alguns países, incentivam, falando, oh, nós precisamos que a nova geração tenha cada vez mais pessoas, por conta de previdência, por conta de aposentadoria. Então, nós temos um dilema pela frente. Tem países que incentivam, olha, nós precisamos de cada vez mais pessoas para alimentar, para uso de água. Tem um momento que essa conversa vai ter que chegar de falar assim, ó, o planeta Terra está chegando no limite do número de habitantes? Bem, eu acho que nós já ultrapassamos o nosso limite de suporte do planeta, né? Porque, assim, a necessidade de consumo não é só de alimentos, né? A gente consome muita coisa que a gente nem precisa, mas consome. A gente está tirando na natureza e devolvendo em forma de resíduo, o que é pior, né? A gente está destruindo o nosso quintal. Eu acho que ter políticas de planejamento familiar é importante. Alguns países da Europa, principalmente, houve uma tendência de diminuição, né, da população, de nascimentos, por várias razões. Isso impacta o sistema previdenciário, né? Porque se você não alimenta a base, a população vai envelhecendo. Alguns países fazem esse estímulo. O problema é que os países que não têm isso, Índia, China, aí a população lá ultrapassa os limites. De qualquer maneira, Gabriel, eu acho que essa é uma equação que tem que ser pensado todas as variáveis, tá certo? A humanidade depende do planeta para a sua sobrevivência, tá certo? Compreender isso, desde o Clube de Roma, na década de 70, lá, qual é o suporte do planeta para a gente não ultrapassar isso, porque na hora que a gente ultrapassar uma linha que a gente não tem volta,
aí as consequências, a gente já está sofrendo muito disso, né? Seja pelas mudanças do clima ou por outras consequências. Na minha ótica, o próprio coronavírus é um sinal de que nós estamos ultrapassamos limites. ultrapassando. Na história da humanidade, algumas civilizações deixaram de existir e na base a causa sempre foi causa ambiental, ou falta de saneamento, basicamente, doenças, enfermidades. Eu acho que de alguma forma a natureza vai se autorregular, mas eu acho que a gente tem que pensar em todos esses aspectos, sim. Não é simples, mas é necessário. Eu lembro sobre essa consciência, né? Enquanto você respondia na escola, a gente respondeu um questionário, todos os alunos. Se você utilizava o transporte público, se você ia de carro, quanto tempo demorava o seu banho, se tinha lixo reciclável. E eu lembro disso, a maioria dos alunos saía no resultado final. Você precisaria de 3 planetas Terra, você precisaria de 4. E o meu saiu um planeta Terra e meio. E eu fiquei feliz. Falei, olha que bom, todo mundo com 4 e 5, eu com 1,5. E aí o professor me disse, só que a gente só tem um. Ou seja, naquela época, a minha forma de sobreviver já estava ultrapassando o que o planeta Terra aguentava. Então, essa consciência eu acho que precisa começar mesmo desde a infância, desde a escola. E, Paula Haddad, sobre este assunto, eu lembro de uma pesquisa que após o apagão de 2001, as pessoas reduziram o consumo de energia, só que anos depois este consumo cresceu novamente. Falta uma campanha a longo prazo sobre campanha consciente de energia? Gabriel, eu tenho certeza que sim, não tenho dúvida. Da mesma forma que nós temos aí campanhas de vacinação, nós temos aí o contraponto, pessoas que ainda acreditam que a vacina, ela muitas vezes ela é danosa, causa problemas para o organismo, né? Eu acho que campanhas de conscientização são extremamente importantes. Da mesma forma que você falou que precisaria de um planeta Terra e meio, ou seja, 50% a mais, né, mais meio planeta, eu acho que nós temos que trabalhar a educação dos nossos jovens, e eles realmente, tá na mão deles, né, mudar a nossa concepção de mundo, de país, de planeta, mas nós temos que ter coisas que são emergenciais. Rossini falou de grandes catástrofes que assolaram, né, a humanidade, febre amarela, hoje coronavírus, as guerras mundiais, que elas limitam a população. Se hoje nós temos mais de 7 bilhões, antigamente nós tínhamos aí fatores limitantes, né? É um flagelo para a humanidade, perdão, a guerra, mas se mantinha, né, a população de algumas regiões por conta disso também, né? A gente vê que muitas doenças que matavam no passado hoje não matam mais. Você tem diabetes, hipertensão, vários tipos de câncer. Então a população está vivendo mais, cada vez mais as doenças. Na época do HIV, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida, da AIDS, né, o paciente morria. Hoje nós temos aí filhos e netos de pacientes HIV positivo. Então nós temos que mudar, né, com políticas no macro, né, isso sentar ali, é difícil sentar a nível municipal, mas tem que sentar a nível estadual e a nível mundial. Os governantes têm que conversar e tentar equacionar. A gente vê aí grandes problemas, né, Rossini, com poluição do meio ambiente, controlar a poluição, efeito estufa. Alguns países eles seguem, outros eles não querem nem saber do que vai acontecer lá na frente. Muitas vezes acho que a pessoa não vou estar aqui mesmo, né? Deixa que a coisa aconteça, mas não pode ser assim, né? Então acho que a gente tem uma obrigação, né? Nós temos que deixar um mundo, talvez, um planeta diferente daquilo que nós recebemos. Então é trabalhar para que as coisas aconteçam, né? Num curto espaço de tempo. E aliás, Gabriel, só um minutinho antes de passar para o Zu, às vezes a gente viu muito intensamente, principalmente no atual momento político brasileiro, por conta de críticas que o Brasil recebeu das queimadas na Amazônia, aquela coisa toda. E muitos falavam, como é que a Alemanha vai querer dar ordem aqui? Destruíram tudo lá, agora vem querer dar pitaco no nosso quintal, né? Na verdade, eles estão alertando, falando, não façam, não repitam os erros que eu cometi. Sim. Vocês ainda têm algo a preservar. Cuide melhor do seu espaço. É isso que a gente precisa, saber cuidar melhor. Nós ainda somos um país abençoado por Deus, né?
Ué, mas precisamos Alemanha, mudar a Estados mentalidade. Unidos também, né? As Estados florestas Unidos, americanas, eles acabaram. Eu acho que nós não podemos cair no mesmo erro deles. Então, faça o que eu mando, mas não faça o que eu fiz, né? O que Não eu é faço. infinito, né? Isso tem É. uma hora que a conta chega. É isso aí. Professor, enquanto o Paulo Haddad estava respondendo aqui, ele falou sobre a questão das vacinas agora, da Covid-19, que infelizmente as fake news, elas não tomam conta, mas elas têm uma parcela significativa atingindo a população. A título de curiosidade, na hidrologia, vocês precisam lidar também com alguma fake news? Vocês lutam por algo para poder implementar alguma ideia ou algum projeto? Eu sim, esse efeito José que eu falei de período longo, de baixa precipitação seguida de longo, depois novamente baixo, ele é escondido. Efeito José é o seguinte: o clima ele é altamente variável, né? Chuva é altamente variável em torno da média. Então tem ano que chove muito acima da média, tem ano que chove muito abaixo da média, e em geral, como a gente não sabe o que esperar, a nossa esperança é uma média de longo período. Então, quando a gente está trabalhando com hidrologia, a gente trabalha com média de 30, 40 anos. Então, a gente chama isso de MLP, média de longo termo, ou média de longo período. E quando você pega no mesmo posto períodos de 30 ou 40 anos diferentes, a média é diferente. Ela pode estar 10% a mais, 10, 15% a menos. E nesse período em que ela está mais baixa, foi o que aconteceu entre 36 e 75. Queda da produtividade agrícola é o que a gente deve observar agora também com a redução das precipitações. Então, a nossa produtividade vai diminuir onde não tiver irrigação. Então, com a redução da chuva, a gente vai precisar irrigar mais, por isso que seria necessário melhores tecnologias de irrigação para que nós possamos ser mais eficientes na irrigação, porque hoje o Brasil exporta alimentos, mas até a década de 70 nós importávamos comida. Nós não produzíamos o suficiente para atender a nossa população. E hoje nós produzimos o equivalente a 800 milhões de pessoas. Nós produzimos comida para 800 milhões de pessoas. O nosso país tem 220. Então, hoje nós somos o celeiro do mundo. Então, nesse fato de não conhecimento dessa sobe e desce, desse efeito quase cíclico do clima, a gente fica, mudou, está chovendo mais, está chovendo menos, é mudanças climáticas. O clima, por definição, ele é variável, ele não é constante. E ele varia também de um período longo para outro, então que se revezam, né? Ou mais ou menos, mas a gente não consegue precisar qual a duração. A gente sabe que o intervalo médio é de 30 a 50 anos. O último úmido que nós tivemos as enchentes foi 36 anos. O anterior seco teve 40. O anterior úmido, que foi até 35, ele deve ter tido uma duração de 20 anos. Então, quando isso acontece, muda as características daquilo que a gente estava vendo que pensávamos que era natural. Então, hoje nós estamos vendo uma mudança para menos. Se você for pegar os modelos de IPCC para a nossa região, eu acompanho os estudos de colegas pela FAPESP, que eu tenho que fazer revisão de projeto de pesquisa, os modelos, os cenários do IPCC, eles preveem aumento da chuva na nossa região e nós estamos vivenciando o oposto disso. Então, tem alguma coisa errada com essa história do IPCC, de mudanças climáticas, né? Antes era aquecimento global, agora virou mudanças climáticas. Eu realmente não acredito nisso, porque eu consigo enxergar nas séries históricas esse comportamento cíclico, que só é possível para séries longas de mais de 80 anos. Como a maioria das séries no país tem menos do que isso, é difícil encontrar uma que tenha mais. Campinas tem sorte, tem uma desde 1886, então tem mais de 120 anos, 130 anos, mais do que isso. Então, você consegue observar justamente esse sobe e desce. E as séries mais recentes, que tem 60 anos, nesses últimos 20 anos tem muitas falhas. Então, a gente não consegue trabalhar com essas informações. Então, tem que recorrer aos mais antigos, que têm mais compromisso com a medição desses dados, do que os mais recentes. Que, principalmente o ano passado e esse ano, por causa da pandemia, tem muitos vazios, A gente não tem essa informação. E nós precisamos dessas informações para trabalhar justamente com hidrologia. Porque assim a gente consegue prever. Por isso que a minha expectativa daqui para 2 a 4 décadas é que as precipitações mais baixas, enquanto o IPCC prevê, faz uma previsão de aumento de precipitação. Então, tem alguma coisa que não se encaixa. Em 2014, eu já falava, nós entramos no período mais seco, e nós estamos há 7 anos, desde 2013, 8 anos, 8 anos,
chuvas mais baixas, e deve ficar mais 2 a 4 décadas assim. Então, esse seria o fake news. O que o José tem que ver com isso? Por que José? Desculpa. Bom, foi o nome dado pelos pesquisadores que identificaram esse comportamento em séries hidrológicas milenares, que no Egito, desde a época dos faraós, ele fazia a medição dos rios, né, do rio Nilo, porque dependendo da cheia do Nilo, aumentava ou diminuía a área cultivável, porque também o Egito, na época, exportava comida para o mundo inteiro, o mundo antigo inteiro. Então, para planejar, fazer o planejamento de quanto que eu vou poder vender, ele tinha que estimar a área plantada. Então, você precisava da informação do nível do Nilo. Então, você tem uma série longa, né, de mais de 1000 anos. Na China também, porque na China era o oposto, por causa das enchentes. Então, iam lá os fiscais do governo lá fazer, os coletores de impostos, lá, não teve enchente, perdemos a colheita. Então, eles começaram a medir a vazão dos rios para verificar se realmente teve enchente ou não. Né? Então, aí tem séries milenares. Então, essas séries eles identificaram esse comportamento de sobe e desce e deram o nome de efeito José em alusão àquele personagem bíblico do José que interpretava os sonhos. Então, que fala das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Então, quando chove mais, nós estaríamos no período de vacas gordas. Quando chove menos, de vacas magras. Então, nós adentramos agora no período de vacas magras com relação às chuvas. E aí tem diminuição de produção de energia hidrelétrica, impacto no abastecimento, porque tem redução da produção de água em todos os sistemas, né, porque vai ser uma queda de 20%, 30%, 40% da vazão, e também nós temos um impacto na agricultura, né, vai cair a produtividade e isso vai se refletir em um aumento de valor de comida, porque vai ficar mais difícil, né, a produção vai ser menor, e aí tem uma pressão nos preços. Obrigado. Explicado o porquê do José. Ô, professor, quando você fala dessas mudanças climáticas, desta escassez, você não vê a participação de ação do homem, como o Rossini citou, das queimadas que nós tivemos na Amazônia, na Mata Atlântica? Isso não tem um reflexo neste período que nós estamos vivendo de escassez hídrica? Não vejo essa correlação, porque se você fazer um paralelo entre 1953 e 54, 2014 e 2015, nós verificamos os mesmos eventos climáticos nos mesmos locais. Por exemplo, em 53, nós tivemos seca no Nordeste, seca no Centro-Oeste, no Nordeste e enchente no Amazonas. Foi a maior enchente do Rio Amazonas, foi em 1953, com 300 mil metros cúbicos de água chegando ao Atlântico. Depois tivemos seca no Nordeste, no Noroeste americano, enchente na Europa, seca na China e enchente no Japão. Em 2014, tivemos a crise hídrica aqui, né, na região sudeste, também no nordeste, enchente do Amazonas, foi a segunda maior enchente do Rio Amazonas, foi 270 mil metros cúbicos de água chegando no Atlântico. Seca nos Estados Unidos, enchente na Europa, seca na China e enchente no Japão. Quer dizer, em 53, a selva amazônica era virgem. Não tinha transamazônica. A produção, né, a emissão de carbono também era bem mais baixa do que hoje. Então, se você está relacionando os efeitos que tiveram em 2014 ou 2015, que depois de 2015 repete os mesmos locais também, né, como teve enchente na Carolina do Norte, no Texas, em Houston, teve enchente também na Inglaterra, nós tivemos outros locais, eu até tenho um livro que eu escrevi de gerenciamento, eu coloco esses locais. 2016 também se repete, que foi então 2016 aqui, né? Foi 55, 2016. Então você tem esse fenômeno, ele se repete, então se ele repete, ele é um padrão climático. E você não pode. Então, você está falando que existem mudanças climáticas, você não vê a história, né? O histórico desses registros. Se você for procurar, você acha um paralelo, para lá. Então, a desculpa, a justificativa de hoje estar tendo essa mudança, não pode ser porque em 53, 54 ocorreram os mesmos fenômenos, só que os motivos eram o quê? Eram outros. Então, você não consegue relacionar fato com causa, ou causa e efeito. Nem acelerar esse processo, professor? Eu não acredito, porque o clima no nosso globo, ele é definido pela circulação atmosférica e circulação oceânica. Então, na região, né, do Equador, que seria a zona de convergência intratropical, que ela muda de posição de acordo com as estações do ano, porque o nosso planeta é inclinado em relação à órbita que ela dá do Sol, né? Ela é inclinada, então por isso que tem verão e inverno no hemisfério norte, é o contrário no sul e vice-versa, né? Por causa da posição que o planeta está no Sol.
Ela cria, então, nessa zona de convergência, massas de ar do sul e do norte, do hemisfério sul e norte, chegam, ela vai fazer uma convecção, a umidade é condensada e precipita. Então, 0 graus de latitude chove, então é o cinturão úmido. Esse ar que subiu, ele vai ter que descer em algum momento, então ele desce em direção aos polos. Só que como a Terra está girando, você sai de um raio maior no Equador, ele vai para raios menores, então ele se acelera na alta atmosfera e desce mais ou menos nos 30 graus. Então, 30 graus, zonas de alta pressão, que é regiões secas. Então, se você for procurar no globo terrestre, zonas 30 graus norte e sul, os desertos estão nessas zonas, porque chega ar da alta atmosfera. No nosso outono e inverno, todo o hemisfério sul fica sobre alta pressão. Então, é o nosso período seco. Não chove. E o nosso verão, em cima da América do Sul, da África e da Austrália, chove. Então, no nosso verão é chuvoso em todo o hemisfério sul. E as zonas de alta pressão ficam no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico e no Oceano Índico. E essas zonas de alta e baixa pressão, elas mudam. O efeito El Niño ou Lanina, ele tem o poder de mudar a posição média desses locais. Então, quando tem a Lanina, essa região de alta pressão que fica no Oceano Atlântico, ela vem um pouquinho mais para dentro do continente. Então, cai a nossa precipitação. Então, previsão, Lanina para o próximo verão significa que nós vamos ter chuvas abaixo da média. Então, tem outra teoria que fala que agora nós adentramos no período em que vai ser mais recorrente Lanina. Se vai ser recorrente Lanina, significa que as precipitações vão ser mais baixas. Então, é outro estudo da ciência falando do mesmo comportamento. Nós vamos ter um período seco mais prolongado, falando da ocorrência, maior frequência da Lanina. Quando vem o El Niño, a zona de baixa pressão, ela desce mais para o sul, da América do Sul, chove mais. Então, tem lugar, em 82 para 83, ela ficou estacionada uma zona de baixa pressão em cima do sul do país, pegando o sudeste também. Então, nós tivemos enchentes em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, aqui em São Paulo. Ficou 40 dias ou 2 meses chovendo e choveu o dobro da média anual. E em 2014, nós estávamos em seca, que essa zona de baixa pressão ficou ali no Acre, no Peru, que chove uma vez a cada 400 anos. E lá está tendo enchente no Peru, enquanto a gente morrendo de sede aqui. Esse assunto acho que daria um outro questão de ordem. Eu gostaria de ouvir mais, Zufo, o senhor. Vou me preparar melhor para fazer outros questionamentos sobre a ação do homem e este ciclo que você está dizendo. Tem mais 2 assuntos que eu quero abordar neste questão de ordem, Rossini e Paulo Haddad. Cobrança pelo uso da água tem a função também de custear estações de tratamento de água, de esgoto, redes de drenagem. Entende que temos a estrutura adequada, faltam recursos financeiros. Essa crise que estamos vivendo tem a ver com dinheiro também? De certa forma, tem, né? Porque a gente precisa de dinheiro para fazer os investimentos necessários. Agora, a cobrança do uso da água do Brasil é recente. Apesar de ser um insumo econômico, né, porque ele está na base de todas as economias, até pouco tempo a ideia é que, como ele é da natureza, é ilimitado, era visto como algo ilimitado, então não tinha valor. Hoje não, né? Hoje a cobrança do uso é necessária. Quando você capta a água, você paga lá um valor, até para o abastecimento humano, como uma forma de tentar minimamente garantir investimentos para você fazer a gestão, o controle e o que tem que fazer. E é claro que é uma questão de dinheiro, porque, como foi dito aqui, se a gente quiser investir em redução de perdas, substituir as redes de distribuição, você precisa de investimentos, tem custo. Se você quiser fazer estações de tratamento de esgoto, tá certo? Para a gente devolver uma água mais limpa nos rios, você precisa de investimento. Infelizmente, o dinheiro sempre vai ser necessário. Aí também eu falo, dentro de uma... Agora nós tivemos o novo marco do saneamento. O Estado brasileiro não vai conseguir fazer, então está tentando buscar na iniciativa privada parcerias para fazer isso. A gente tem que ter medidas de controle para que isso também não seja uma exploração, né, inadequada do recurso. Quer dizer, a água é um elemento vital, necessário para a sobrevivência do homem, de todas as espécies vivas. A gente tem que tomar cuidado em fazer isso uma mercadoria que só vai ter acesso quem tem dinheiro.
Mas, infelizmente, assim, a viabilização de tudo que a gente está falando hoje passa por recursos de investimento. De alguma fonte vai ter que vir. Como é que você enxerga, Paulo Haddad? Eu vejo da mesma forma, né? Se nós não tivermos aí algumas ações, e essas ações elas passam por investimento, daí, né, a necessidade de você ter aí um aporte financeiro, uma cobrança pelo uso da água, mas a gestão desses recursos aportados, eles têm que ser de forma coerente, com critério, para que a gente possa devolver isso aí para a população e a população se beneficiar de alguma forma, tendo aí uma água de melhor qualidade, uma água mais barata, devolver essa água, como bem disse o Rossini, ao meio ambiente, né, com uma água mais limpa, ou que façamos uso, por exemplo, a água de reuso, né, que a gente tem aí a oportunidade de ter uma água que ela não vai ser devolvida, mas ela pode ser utilizada de alguma forma que não para o consumo humano. Enfim, eu acho que são alternativas que a gente tem que pensar e isso passa por gestão, sem sombra de dúvida. Professor Zufo, por falar em custos, muitos municípios não têm cobrança pelo uso da água, não há essa cobrança adequada. Há de se discutir este assunto, nós precisamos fazer alguma mudança? Olha, a cobrança pelo uso da água é um dos instrumentos de gestão, né? Nós, inicialmente, tinham sido previstos na nossa Política Nacional 6, um deles foi vetado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que era a compensação a municípios, né? Porque tem município que deixa de explorar todo o seu município para a produção de água para ser utilizado em outros. Então, esses municípios teriam uma compensação. Foi vetado esse instrumento na época porque não previa na lei qual seria a fonte de recurso, então, para não onerar o Tesouro, o Fernando Henrique, ele vetou. E o pagamento pela água, a cobrança pelo uso da água, foi um dos 5 que foram aprovados, que é plano de bacias, outorga, enquadramento, a cobrança, e nós temos também o banco de dados, né, que é o sistema de informação dos recursos hídricos. Então, a cobrança no estado de São Paulo ela foi toda implementada. Então, todas as unidades de gerenciamento, todas as bacias, né, os comitês, eles cobram pela água, né? E inicialmente ele foi aprovado em 2004, com a cobrança de 1 centavo por metro cúbico de água bruta, mas como a população já estava um pouco resistente à criação de novos impostos, assim, é mais uma cobrança, então isso vai ter uma resistência da sociedade. Então optou-se pelo primeiro ano cobrar só 25% desse valor, do valor cheio de um centavo, passou então 0,25, né, desse valor. No segundo ano, 50%, terceiro ano, 75%. Quando chegou em 2007, que é a cobrança cheia, né, da tarifa cheia, que a partir daí sim, ele sofreria reajuste para aumentar esse montante, para fazer justamente isso, né? Subsidiar investimentos em drenagem, saneamento, né? O rede de drenagem, o rede de abastecimento, estações de tratamento de água, de esgoto. Aí é aprovada a Política Nacional de Saneamento. A Política Nacional de Saneamento, ela veio bagunçar um pouco toda a gestão de recursos hídricos, né? Porque nós temos a unidade de gestão de recursos hídricos, a bacia hidrográfica. Quando vem a Política Nacional de Saneamento, coloca para o município. Então, eles deveriam se conversar mais, aí você tem as unidades diferentes. Aí a gestão do solo também, do uso e ocupação do solo também é do município. E acabou um pouco atrapalhando. E as empresas de saneamento que tinham preocupação na época com o saneamento, com a saúde, elas passam a ter uma outra visão com essa nova política de saneamento. Elas começam a ter uma visão de empresas, elas começaram a virar fábrica de água, de serviço. Então, o tratamento de efluentes ficou um pouco relegado e sim tentaram aumentar o fornecimento de água. E aí, logo depois, a gente entra naquele período mais seco que começa a atrapalhar o jogo, né? No meio do campo ali ficou um pouco tumultuado. E a cobrança pelo uso da água ela foi, então, congelada. Só em 2017 é que teve um pequeno reajuste de 20% da tarifa, mas o montante arrecadado não é suficiente nem para a administração da bacia. Então, ele é utilizado para algumas atividades, porque a administração é feita, na verdade, pelos órgãos de Estado, né? O comitê ele não tem a sua atuação que deveria, né, que foi desenhado tanto para a política estadual de 91, né, que é a 7663, e a política nacional de 97, que é a 9433.
que deveria ser o órgão gestor. Então, nós continuamos ainda com uma estrutura antiga, que era do outro modelo de gestão, que era o modelo burocrático, né, que daí a CETESB no estado de São Paulo, cada estado tem o seu órgão administrador. Os estados que não tinham um órgão que fazia isso, a ANA, né, a Agência Nacional da Água, assume essa gestão, mas aí ficamos no modelo intermediário de gerenciamento, né, do modelo burocrático e o atual, que é participativo, né, que é o modelo Sistema de Integração Participativa. E a cobrança pelo uso da água seria um dos instrumentos necessários para você custear toda a infraestrutura necessária para manter essa gestão dentro da bacia, mas ela não tem o recurso suficiente. O estado de São Paulo ainda é um pouquinho diferente, porque nós temos ainda o FEIDRO, né? O FEIDRO é um fundo de recursos hídricos, também destina parte da compensação financeira de estados e municípios que perderam parte do seu território, que ficaram debaixo dos lagos dos reservatórios para geração de eletricidade, então é pago, né, uma indenização, e parte desse recurso vai para esse fundo no estado de São Paulo, que fomenta, né, estudos para as diferentes comitês de bacia. Então, nós temos a cobrança pelo uso da água e também o fonte do FEIDRO, mas essas duas fontes ainda não é suficiente para ser investido, né, do montante que seria necessário para todos os municípios do estado. E o último assunto que eu quero abordar aqui no Questão de Ordem, que é polêmica, não sei se vai dar polêmica aqui no nosso programa. Professor, vou começar com o senhor, hein? Horário de verão. Eu sei que nas redes sociais tem muitas brincadeiras, muitos memes, tem quem goste, quem aproveita mais à tarde, quem acorda cedo não gosta muito. O governo federal afirmou que o adiantamento anual dos relógios em 1 hora perdeu, abre aspas, razão de ser aplicado sob o ponto de vista do setor elétrico. Fecho aspas. Professor, essa é uma discussão válida sobre esse retorno, adiantar 1 hora, ou não faz mais diferença este assunto? Então, a informação que eu tenho é a mesma que você passou, né? Que existia uma antecipação porque você usava o número de horas, né, de luz que era maior, você conseguia remanejar o consumo de energia ao longo do tempo para evitar os picos, né, e assim você conseguiria uma economia de energia. Depois eu também ouvi pela imprensa que não é mais necessário, porque essa diferença é muito pequena, né? Acabando não compensa, você tem muito transtorno de mudança desse horário e o benefício não é tão grande. Mas eu não tenho informações mais aprofundadas. Foi isso também que eu recebi, né, da mídia, né, ou da mídia, essas informações quando ele deixou de ser utilizado o horário de verão. Eu não acompanho exatamente a eletricidade, né, a parte de energia, eu sou mais de recursos hídricos. Rossini e Paulo Haddad, adiantar o horário em 1 hora para esse setor elétrico, a partir de 2019, neste governo federal, foi extinto. Bom, eu particularmente eu gosto do horário de verão. Para mim eu acho que ele traz aí a oportunidade que a gente tem. Muitas vezes, né, nos dedicamos aí ao nosso dia a dia, trabalhamos e no final da tarde a gente consegue ainda ter um tempinho para a gente. Eu também não tenho números, né, absolutos, quanto se faz de economia, ou quanto a gente economizaria, né, num horário de verão. Mas, para mim, eu sei que é polêmico, muita gente, eu odeio horário de verão, eu não consigo adequar, né, o meu relógio biológico com o relógio, né, de tempo normal, enfim, eu me adapto muito fácil. Na noite seguinte eu já estou adaptado, enfim, mas eu também não tenho números para falar se isso é importante no quesito economia de energia elétrica. E até isso foi politizado também, né, Rossini? De quem gosta de horário de verão, de quem não gosta. Foi uma discussão tremenda e até hoje a gente acompanha essa discussão e o governo federal ele segue com esse posicionamento. Desde que foi instituído o horário de verão, ele causou polêmicas, né? Em alguns estados, algumas regiões, praticamente que não mudava. Assim, o tratamento para São Paulo não podia ser o mesmo do Piauí, etc. E mesmo que equalizava, isso acabava tendo impactos diferentes. Durante um período, isso obteve resultado. Havia no horário de verão, sim, uma economia de energia nos horários de pico que permitia você manter, assim, a garantir que a capacidade de produção de energia fosse suficiente para atender a demanda, né, naqueles horários.
Eu acho que nesse momento eu faria novamente o teste. Eu não tenho elementos aqui, até por conta da crise hídrica, né? Assim, que se a tendência é a, inclusive, se alongar, Se ainda não estamos, de acordo com o professor, né? eu acho que a gente deveria adotar. Há uma lógica, né? No sentido de se você puder aproveitar ao máximo a luz do dia, né? Com certeza. Por que não? Tá certo? Ainda que afete o nosso comportamento, a dinâmica familiar individual, mas eu acho que é um bem para um bem coletivo. Eu acho que vale a pena fazer estudos mais aprofundados. Eu ouvi pessoas que defendem ainda e pessoas que não criticam. Mas eu manteria ainda, porque quer queira ou não, havia já uma certa aculturação disso. A gente estávamos habituados. Um reclamava mais ou menos, mas a gente já esperava isso. Né? Sim. Eu acho que talvez valesse a pena manter essa prática, embasada em estudos e tal, mas eu acho que é importante. É um assunto que a gente pode discutir também, né? Também, vamos botar na Eventualmente, nossa vamos trazer pauta. para a comissão. Talvez com Claro. números Isso, aí consiga sim. sair da Câmara de Campinas à volta do horário de verão. Já pensou, professor? Antônio Carlos Ufo, professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, especialista em hidrologia, drenagem urbana, planejamento de recursos hídricos. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo com a TV Câmara Campinas, com o programa Questão de Ordem. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar sobre esse e outros assuntos e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer participar. E eu acho que esse assunto ainda vai ficar em pauta algumas décadas, né? Com relação à falta de água, até assumirmos que a disponibilidade diminuiu por causa das chuvas, para depois voltar às enchentes mais à frente. Então, esse seria o meu ponto de vista e meus comentários finais. Obrigado. Nós aqui agradecemos, vereador Luiz Rossini, membro desta Comissão Especial de Estudos, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Agradeço a disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui. Já fica o convite também para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar sobre este e outros assuntos e as suas considerações finais. Primeiro, também cumprimentar o professor Zufo, e a partir da fala dele, ele nos deu uma ideia da dimensão que vai ser o trabalho da sua comissão, presidente. Eu acho que, ainda que seja para discutir a questão da crise hídrica associada à crise elétrica, né, de produção de energia elétrica, isso perpassa para várias outras situações do nosso dia a dia. Eu acho que a gente quer contribuir. E eu queria aproveitar nesse estudo uma coisa que eu tenho defendido: nós precisamos mudar a nossa cultura do desperdício, né? Que vem de sempre, mas a gente desperdiça tudo. Desperdiça alimento, desperdiça tempo hoje com essas coisas das redes sociais, mas desperdiça aquilo que é essencial. Desperdiça água, usando de forma indevida, muitas vezes, e desperdiça energia. Eu lembro que meu pai, eu sou de São Paulo, da freguesia do Ó, e na época era Light lá também, né? A gente via a luz acesa e ele falava: meu, você é sócio da Light? Desliga lá. Então, eu acho que a gente precisa recuperar isso. Esse olhar para o uso racional para dentro das nossas casas, com os nossos filhos. É uma forma de cada um dar a sua contribuição para a gente enfrentar essa dificuldade. Mas vamos discutir isso na nossa comissão. Ótimo. É um prazer estar aqui. Obrigado, Paulinho. Vereador Paulo Haddad, presidente da Comissão Especial de Estudos, que promove o debate e discussão sobre o impacto da crise hídrica no setor elétrico, que ameaça o fornecimento de energia. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, também todas as informações que foram passadas aqui. Já fica o convite para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar e as suas considerações finais. Gabriel, eu que agradeço a oportunidade, um assunto tão importante e tão atual, né? E, vereador Rossini, eu acho que eu também participei desse sócio da Light. Eu acho que a vida nos trouxe aí muita experiência acumulada, né? Para não falar que nós somos antigos, é claro, temos aí uma expertise de muitos anos. Então, também, né, a gente escutava muito ser sócio da Light. Então, fica aqui
né, o compromisso e também, né, sensibilizar a população, né, que qualquer tipo de desperdício ele não é salutar, ele não é saudável, né? Desperdiçar, tem gente que desperdiça a saúde, né? Tem hábitos nocivos para a saúde, né? Eu pontuei aqui, tá lá escovando o dente com a torneira aberta, enfim, uma luz acesa, e eu brigo em casa, eu passo por talvez um cara chato, falou, mas tá com a luz acesa, né? Mas eu já vou voltar lá, mas você não tá lá, né? Você vai voltar, você voltará naquele espaço. Enfim, eu acho que a população, né, e nós fazemos parte da população, nós também temos que dar o exemplo. Professor Zufo, também agradeço todas as informações que o senhor prestou e fica o convite desse vereador, presidente da comissão, que o senhor possa comparecer a algum debate. Então, nós iríamos convidá-lo e gostaríamos de contar com sua presença. Vereador Rossini, amigo de legislativo, de segundo mandato meu aqui, né, como vereador, eu aprendo muito com você e me honra muito tê-lo na comissão e como nosso relator. Muito obrigado, viu, vereador? Eu agradeço. Nós agradecemos aqui a sua companhia, a sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído sobre este assunto de crise hídrica, de crise energética, para que você fique bem informado sobre o que está acontecendo. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau.